uma série cheia de mentira, manipulação e corpos enterrados no meio do mato, existe um punhado de personagens que fazem exatamente o oposto do que The Sopranos ensina como sobrevivência. Dizem a verdade, mesmo quando custa caro, recusam dinheiro fácil e escolhem sair antes de serem engolidos. Hoje eu ranqueei os 10 mais íntegros da série inteira, com uma menção honrosa que quase ninguém lembra. Coisa rara de se achar nesse universo. O primeiro lugar é o que eu defendo com unhas e dentes e não tem sombra e nem variação para discussão. Vem comigo em mais essa e bora para mais uma análise. Elliot é o terapeuta da própria Doutora Melfi. Ele é culto, ligeiramente arrogante e fascinado pela máfia de um jeito quase acadêmico. Ao longo de anos, sessão após sessão, ele repete a mesma recomendação: encerre o tratamento de Tony Soprano. Elliot cita estudos, aponta o risco real que Melfi corre tratando um sociopata e questiona por que ela continua voltando atrás mesmo depois de reconhecer o padrão nela mesma. Quando ela relata episódios de fúria, comportamento impulsivo, dependência emocional do próprio paciente, Elliot nomeia isso sem rodeios. Não porque ele quer julgá-la, mas porque é o único que se recusa a deixá-la ignorar o próprio comportamento. Ele é a voz que Melfi tem e não quer ouvir. Ano após ano, ele continua sendo essa voz, mesmo sabendo que ela raramente escuta. Ele nunca desiste dela. No protesto do canteiro de obras contra a falta de empregos oferecidos a trabalhadores negros, é James Sr. quem toma a palavra. Diz que a população negra já derramou sangue na Coreia, no Vietnã, no Iraque e que ainda assim segue esperando o tratamento com honra que ora todos os dias para que aconteça. Depois, Tony vai até a casa do filho dele atrás do negócio. James Sr. surpreende ao abrir a porta e Tony solta um Jesus Cristo assustado. James Sr. responde seco: Jesus não tem nada a ver com isso. Enquanto espera um filho, Tony examina fotos antigas, vê o homem de farda e comenta que ele era bonito. James responde sem modéstia que ainda é. Diz que a foto foi tirada 57 anos atrás e que ainda tem os mesmos dentes. Tony pergunta a idade dele, chuta 75, e James corrige, 83. Tony faz a conta e percebe: o homem tinha 28 anos quando a Segunda Guerra começou e foi recrutado em 43, quando o exército convocava qualquer um, não importava a idade e nem a aparência. O que provavelmente impressiona Tony ali não é só o número, é a distância. Ele vê ao se deparar e ouvir aquele homem um discurso sobre sangue derramado, honra, sacrifício real. O homem à sua frente que efetivamente viveu aquilo décadas antes de Tony sequer nascer. Tony passa a vida inteira performando lealdade, código, sacrifício pela família, mas nunca enfrentou nada remotamente parecido com uma guerra de verdade. E diante de James Sr., por um instante, ele está diante de alguém cuja integridade não é retórica, é histórico, documentado, provado em combate e que desperta o respeito de Tony naquela cena curta. O que James Sr. não sabe é o que o protesto inteiro foi arquitetado pelo próprio filho em parceria com Tony. Uma extorsão disfarçada de ativismo. Ele morre pouco depois, sem nunca descobrir que a causa pela qual lutou até o fim da vida tinha virado uma fachada de negócios nas mãos do próprio filho. Depois do acidente de carro entre Tony e Adriana, um boato se espalha pela família de Mel sobre o que aconteceu entre os dois. Christopher confronta Tony armado. Para resolver a situação sem matar o próprio sobrinho, Tony e Tony B levam Christopher até o hospital para falar com o médico que atendeu os dois na noite do acidente, Dr. Davenport. Trazem ele até o carro para conversar. Tony pede diretamente para Davenport dizer que não houve nada entre ele e Adriana. Davenport questiona como ele saberia, porém ele enfatiza que ele nunca é de mentir. Tony B reformula o pedido. Como médico responsável, Davenport poderia simplesmente confirmar um fato técnico. Se Adriana estivesse usando cintos de segurança, haveriam escoriações específicas na clavícula e no externo. Davenport confirma
Essas marcas realmente existiam, exatamente onde a fisiologia do acidente indicaria e que naquela situação Eddie jamais poderia estar fazendo sexo oral em Tony no meio do acidente como era espalhado nos boatos. Uma constatação médica verdadeira e que resolve o problema de Tony sem que o médico precise inventar nada. No fim da conversa, Tony oferece dinheiro a Davenport como agradecimento. Davenport se sente ultrajado com a oferta, recusa e sai do carro. Ele tinha dito a verdade, não tinha vendido nada e não ia aceitar ser tratado como se tivesse. No funeral do próprio irmão, Kelly April faz o que nenhum outro membro da família April faz em toda a série. Diz a verdade em voz alta. Jack April Jr. foi executado por Vito Spatafor a mando de Ralph, depois de um assalto mal feito a um jogo de cartas protegido pela família. A versão oficial que circula entre parentes é que traficantes negros da região o mataram. Rosalie, a mãe de Kelly e Jack, acredita nisso, ou finge acreditar, porque acreditar na outra versão significaria admitir que a própria família matou o próprio filho. Kelly não compra a mentira. No velório, na frente de Meryl e da prima Mackenzie, ela diz sem rodeios que a máfia foi responsável pela morte do irmão. Meryl, sentindo que a família dela está sendo insultada na frente de uma pessoa de fora, revida com raiva e Kelly não reage. Ela cresceu dentro da mesma estrutura que produziu a mentira. Tinha todo o incentivo para aceitar a versão confortável, como a própria mãe fez, e escolheu não aceitar. Disse isso em voz alta, no pior momento possível, sem cálculo nenhum sobre o que aquilo custaria socialmente. Tony está dirigindo rápido demais, discutindo com Carmela depois de uma sessão de terapia que não foi bem. Um policial os para, e ele é Leon Wilmore. Tony tenta o script de sempre, menciona a própria filiação honorária ao sindicato da polícia, oferece levar Wilmore e a esposa para jantar. Wilmore não reage a nada disso e deixa claro que a oferta de jantar seria suborno. Tony se recusa a desligar o motor quando mandado. Wilmore chama reforço pelo rádio. Tony cede e recebe a multa. Tony consegue anular a multa depois através de Zellman, mas fica incomodado por não ter conseguido se safar na hora. Pede a Zellman para resolver o problema de Wilmore. O resultado? Wilmore é transferido da patrulha ativa para um depósito de evidências. Perde a hora extra e precisa arrumar um segundo emprego. Dias depois, Tony o encontra vendendo artigos de jardim numa loja. Zomba dele. Depois, sabendo que a punição foi consequência direta da própria vingança, sente remorso, mas decide não reverter a transferência. No fim, vai até a loja oferecer alguns dólares em dinheiro para aliviar a própria consciência. Wilmore olha para ele com desprezo e vai embora sem pegar o dinheiro. Wilmore é, segundo a análise recorrente sobre a série, o único policial que já realmente enfrentou Tony Soprano sem se dobrar, sem negociar, sem aceitar nada que comprometesse o próprio trabalho e a sua própria honra. Bárbara é a irmã mais nova de Tony e Janice, e a única dos 3 filhos de Livia e Johnny Boy que nunca foi puxada para o mundo da família. Crescendo, Bárbara era frequentemente ignorada por Livia e Johnny Boy, já que não era a primeira filha como Janice e nem o único filho homem como Tony. Essa negligência indireta, paradoxalmente, foi o que a salvou. Livre da atenção tóxica dos pais, Bárbara também cresceu distante o bastante para nunca se tornar tão disfuncional quanto os irmãos. Ela se mudou para Brewster, em Nova York, e construiu uma vida com o marido, Tom Diglione, e os filhos, longe da máfia e da política familiar. Ao longo da série, ela aparece pontualmente no funeral do sogro, ajudando a cuidar do tio Júnior conforme a demência dele avança e aumentando o contato com os irmãos depois que Tony leva um tiro. Nunca participa do negócio, nunca performa lealdade ao código e nunca precisa escolher um lado numa guerra interna. Bárbara não tem um grande discurso, não tem confronto marcante ou uma cena memorável na série. A integridade dela é estrutural. Ela simplesmente nunca entrou no jogo que corrompeu todo mundo ao redor. Finn é o namorado de Meryl, estudante de odontologia, o primeiro rapaz que Tony genuinamente aprova.
Tony consegue para ele um emprego de verão num canteiro de obras ligado à família de Mel, um gesto de sogro tentando agradar. O emprego vira um pesadelo. Chegando cedo um dia, Finn testemunha Vito Spatafor fazendo sexo oral num segurança dentro de um carro. Vito vê que Finn viu. A partir dali, Finn passa a viver com o medo real de ser morto. E não é só paranoia. A série deixa claro repetidamente que civis que veem demais raramente saem ilesos daquele mundo. Tony e outros membros da família, depois, interrogam Finn sobre o que ele viu, numa cena que ele descreve depois como uma grande inquisição. Finn não confirma nem nega diretamente, ele navega a situação sem se comprometer, sabendo que qualquer resposta errada poderia custar a vida dele. O relacionamento com Meryl termina, oficialmente por causa da distância. Finn se muda para a Califórnia, para a faculdade de odontologia. Mas o afastamento também é sobre isso. Finn nunca teve estômago para a violência casual que definia a família de Meryl, e decidiu ir embora antes que aquele mundo o engolisse de vez. Ele não morre, não vai preso e não vira cúmplice. Ele simplesmente sai e nunca mais volta. Um dos meus personagens favoritos de curto tempo de tela na série toda. Melfi recomenda Krakower para Carmela depois de uma sessão em que ela busca uma segunda opinião. O que Carmela recebe é o oposto de conforto. Krakower pergunta sobre os crimes de Tony. Carmela hesita e chama de crime organizado. Krakower corrige sem rodeios. A máfia. Ela chora, defende o marido dizendo que ele só atrai com prostitutas. Krakower responde que isso é provavelmente o menor dos pecados dele. Quando Carmela chama Tony de bom homem, bom pai, Krakower devolve com uma precisão cirúrgica. Ela mesma o descreveu como criminoso deprimido, propenso à raiva e cronicamente infiel. E isso é definição de um bom homem? Diz que ela nunca vai conseguir se sentir bem consigo mesma, nunca vai conseguir aquietar a culpa e a vergonha que ela mesma relatou, enquanto continuar sendo cúmplice dele. Carmela tenta se defender, diz que só cuida da casa, cozinha, lava roupa. Krakower então reformula. Ah, você não é cúmplice, é uma capacitadora. Recomenda ela pegar os filhos e sair. Recomenda que Tony leia um livro sobre crime e castigo, que o próprio Tony deveria ler na cadeia, meditando sobre os próprios crimes por uns 7 anos e talvez ele tivesse um lapso de redenção. Então recusa cobrar pela sessão, diz que não aceita dinheiro sujo e que ela também não deveria. Ele é cirúrgico. Uma coisa você nunca vai poder dizer, que você não foi avisada. Carmela nunca mais volta para esse consultório. O cara é brabo demais, um exemplo de integridade que a série mostra de uma forma fatal. Charmaine é casada com Art Bucco, amigo de infância de Tony e amiga de Carmela desde sempre. Ela também teve um rápido caso com Tony no colegial, décadas atrás, antes de qualquer coisa disso importar. Ao longo da série, Charmaine é a única pessoa próxima da família que nunca aceita nada de Tony. Ela desestimula Art a aceitar presentes generosos demais, desconfiada da origem do dinheiro. Quando Tony tenta bancar uma viagem de cruzeiro para o casal, na real, um plano para tirá-los do restaurante enquanto Junior arma uma execução lá dentro, Charmaine força Art a recusar os bilhetes porque aceitar pareceria imoral para ela. A tensão em torno disso corrói o casamento. Art quer se aproximar de Tony por lealdade e oportunidade de negócio. Charmaine vê exatamente o que Tony é e se recusa a fingir o contrário. Numa discussão, ela ameaça deixá-lo se ele insistir em entrar em sociedade com Tony. Art insiste mesmo assim, eles se separam. Eles voltam eventualmente. Diferente de Carmela, que aceita joias, casas, carros, silêncio comprado com luxo, Charmaine nunca faz esse pacto. Ela vê o mesmo mundo que todo mundo ao redor dela vê, e é a única que se recusa de forma consistente a lucrar com ele. Vic é o decorador de interiores, viúvo e contratado por Carmela para fazer papel de parede na sala de jantar. Ele é cunhado de Dave Scatino, o dono da loja de artigos esportivos que Tony arruina através de jogo manipulado até o homem considerar suicídio no próprio porão. Vic e Carmela desenvolvem proximidade durante o trabalho, culminando num beijo que os dois tratam como uma situação constrangedora e não repetem.
Fisicamente, Vic tem um porte parecido com Tony, mesma estrutura larga de ombros. A semelhança para por aí. Vic é um trabalhador legítimo, certificado pelo Estado e com licença de verdade. Quando Vic descobre que foi Tony quem destruiu financeiramente o próprio cunhado através do vício em jogo, ele cancela qualquer contato futuro com Carmela e usa o próprio dinheiro para pagar a faculdade do sobrinho Eric, cujo fundo de estudos tinha sido consumido pela dívida do pai com Tony. Ok, ele também tinha medo de Tony, mas o fato dele ter assumido a bronca de bancar os estudos do sobrinho quando o pai falhou miseravelmente é muito honroso. Vic nunca mais aparece na série depois disso. Melfi trata Tony Soprano por 7 anos, e ao longo desse tempo ela suporta hostilidade, mentira sistemática, manipulação e continua tentando ajudar, mesmo sabendo cada vez mais quem ele realmente é. O ponto de virada vem de fora do consultório. Melfi é violada no estacionamento. O agressor é preso e depois solto por falha na cadeia de custódia das provas. Ela sabe com absoluta clareza que bastaria uma palavra para Tony e o homem que a atacou desapareceria. Ela mesma verbaliza isso ao próprio terapeuta. Poderia esmagar aquele desgraçado como um inseto. E ela não faz. Numa sessão logo depois, visivelmente abalada, ela desmorona na frente de Tony. Ele se levanta, se aproxima, pergunta o que houve, ela se recompõe e pede para ele voltar a se sentar. Ela não conta, ela nunca conta. É o momento definitivo da série sobre o que significa integridade sob pressão extrema. Melfi tinha o poder de usar Tony como uma arma de vingança pessoal, instantâneo, sem rastro, sem consequência legal para ela. Escolheu não usar, mesmo processando o trauma recente, mesmo sabendo que a justiça formal já tinha falhado com ela. Anos depois, ao ler o estudo que sugere que terapia pode piorar sociopatas em vez de ajudá-los, Melfi finalmente corta o vínculo com Tony de vez. Ele implora por mais uma sessão, ela recusa e o dispensa permanentemente, reconhecendo, tarde, mas com clareza, que anos de tratamento não fizeram Tony um homem melhor, só um manipulador mais competente. Melfi fecha essa lista em primeiro porque sustentou o próprio código sob a pior pressão possível, profissional, emocional e pessoal, durante mais tempo do que qualquer outro personagem nessa lista precisou sustentar o dele. 10 personagens, um padrão em comum, e nenhum deles precisou de discurso grandioso para provar quem era. A integridade em The Sopranos quase sempre aparece em silêncio, uma recusa de dinheiro, uma verdade dita no pior momento possível, uma decisão de simplesmente sair antes de ser engolido. Valeu por ter chegado até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, me diz aqui nos comentários qual desses personagens você acha que merecia estar mais alto nessa lista. Esqueci de alguém? Me diz aqui e bora daquela nossa resenha. Valeu e até a próxima!